Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. E se você é novo aqui no canal, já se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. O vídeo já vai começar. Você já abriu a sua Bíblia? Acompanhe comigo a leitura do texto dessa manhã, que está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo de número 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem esses de Jesus, disseram-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, a outra de Moisés e a outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Feche seu olho, baixe sua cabeça. Vamos buscar ao nosso Deus em oração mais uma vez. Santo Deus, eterno, poderoso e gracioso Pai, estamos diante da Tua santa e poderosa palavra e diante dela nós carecemos da Tua graça, do Teu amor, do Teu cuidado. Carecemos, Deus, que os nossos pecados não nos atrapalhem de, nesse momento, dedicarmos e devotarmos toda a nossa atenção dos nossos olhos, da nossa mente, do nosso coração, para a sua santa lei que será exposta. Mas precisamos também, como povo do Senhor, pedirmos que os pecados daquele que prega não o atrapalhem e nos atrapalhem de vermos e termos diante dos nossos olhos o Cristo ressurreto. Porque é apenas a Tua voz que nós viemos a ouvir nessa manhã, é apenas a Sua palavra que nos importa. É isso que nós oramos, clamando ao Senhor por fidelidade, por atenção e pela santa aplicação da Sua palavra aos nossos corações, que sabedoria humana alguma pode fazer, mas apenas o poder do Senhor em Cristo Jesus. Oramos e no nome dele, amém. Nesse mês de março nós estamos nos dedicando a olharmos para o caminho da Páscoa. Nós interrompemos as costumeiras pregações sequenciais em livros inteiros da Bíblia em alguns meses da nossa vida da igreja. Março, ou no mês da Páscoa, porque ela flutua aí no nosso calendário. Outubro, o mês da Reforma. Dezembro, o mês do Natal. São meses especiais para a nossa igreja e para o nosso povo, porque nós falamos sobre os grandes eventos da nossa fé, daquilo que nos faz sermos povo de Deus debaixo desta igreja. E neste mês de Páscoa, nós estamos meditando no caminho da Páscoa, ou através do Evangelho de Lucas, sendo lembrados daqueles grandes episódios e narrativas que apontam diante dos nossos olhos que Jesus é a verdadeira Páscoa. Semana passada, nós vimos Jesus como nosso perfeito e suficiente mediador, que sendo tentado como nós fomos tentados, permaneceu firme. E fomos lembrados de que nós não temos sumo sacerdote que não se compadeça de nós. Pelo contrário, temos alguém que sabe o que é ser homem, que conhece as nossas aflições, que conhece as nossas fraquezas, e isso nos permite irmos até ao Pai por meio dele, sabendo que ele terá compaixão e misericórdia de nós. Hoje,
na segunda curva desse caminho, no segundo trecho dessa jornada até a Páscoa, nós olharemos para a transfiguração do nosso Senhor Jesus. E olharemos para ela pensando em como a transfiguração é um alento para os filhos de Deus. Porque eu não sei você, mas muitas vezes eu já me senti um tanto quanto fraco e desempoderado diante da vida cristã. Nós somos chamados para uma série de missões, tarefas e objetivos na nossa vida cristã desafiadores. Somos chamados a sermos santos como Deus é santo. Somos chamados a nos mantermos em fidelidade diante de um mundo que nos clama a infidelidade. Somos chamados a anunciarmos o evangelho do reino a um mundo que é completamente hostil ao Senhor e ao seu povo. Quantas e quantas vezes, em nossa fraqueza cristã, nós não optamos pelo louvor dos homens do que a fidelidade a Deus? Quantas e quantas vezes o nosso prazer não foi colocado diante dos nossos olhos e na nossa fraqueza? Optamos por apaziguar e cumprir aquilo que o nosso coração mandava, mesmo quando estava em contrariedade à palavra de Deus e à vontade que é boa, perfeita e agradável do nosso Deus. Sermos cristãos, ou ser chamado de crente, ou ser um discípulo do Senhor, envolve enormes fatores inumeráveis de questões complexas, difíceis e desafiadoras no mundo cheio de pecado. Envolve ter um casamento santo àqueles que são casados. Ou encontrar um bom cônjuge àqueles que são solteiros. Um homem ou uma mulher que é mais parecido com Jesus e vai te auxiliar no seu processo de santificação. Precisamos criar os nossos filhos de uma forma contracultural, completamente de forma contrária ao que o mundo cria os seus filhos. Precisamos ter uma vida pessoal de santificação. Precisamos lutar contra o pecado externo, contra o pecado do coração, contra o pecado do pensamento e tantas outras coisas que podem nos fazer sentirmos fracos no meio de tudo isso. Se você nunca se sentiu fraco diante da fé cristã, nunca se sentiu pequeno demais, nunca se sentiu incapaz ou até mesmo desempoderado do Senhor para cumprir com fidelidade aquilo que Ele te chamou para fazer, e olha que nós estamos apenas no âmbito do chamado geral. Se nós começarmos a olhar para aquilo que Ele nos chamou para fazer de forma específica, sermos presbíteros, pastores, professores, advogados, empresários, engenheiros, em tantas outras missões que o crente é chamado para ser luz em meio às trevas, sal em meio ao mundo sem sabor. Se você não se sentiu fraco diante dessas coisas, talvez tenha te faltado um pouquinho mais a compreensão da magnitude que é ter sido chamado para ser mais parecido com Cristo. No caminho para a Páscoa, no caminho da fé cristã, no caminho do nosso Senhor Jesus para Jerusalém e para a sua paixão, a transfiguração é um verdadeiro oásis no meio do deserto. A transfiguração, então, é o momento de calmaria em meio à tribulação do mar. O nosso Senhor Jesus, se você acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus, o versículo de número 28 nos diz que 8 dias depois de proferidas essas palavras, algo inacreditável aconteceu. Mas quais são essas palavras que haviam sido proferidas 8 dias antes? Deste momento da transfiguração, do oásis, de se encontrar um momento de bonança. Se você retornar os seus olhos comigo, o versículo de número 18 ao versículo 22 do capítulo 9, o Senhor Jesus pergunta aos seus discípulos quem os homens dizem que são. E sai daí a famosa música da confissão de Pedro. Alguns dizem que Jesus é João Batista, outros Elias, ou um grande profeta ressurreto. E ele pergunta, e vocês quem dizem que sou? E Pedro, como representante dos apóstolos, o líder de todos, aquele que muitas vezes fala até mesmo sem pensar, mas nesse momento, pensando e cogitando das coisas que vêm do céu, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o versículo 22, Jesus explica para eles o que é ser o Cristo, o que é ser o Filho do Deus vivo. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas,
seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Mas não só isso, como o Senhor vira aos seus discípulos, versículo 23, e diz a todos eles: se alguém quer vir após mim, quer ser meu discípulo, quer fazer parte do reino deste Messias, do ungido do Senhor, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Um pesado discurso que nos demais evangelhos, os evangelistas nos contam que muitos, ouvindo esses discursos, resolveram abandonar o Senhor e não segui-lo mais, não continuar caminhando aos seus pés. Não os 12 que haviam sido chamados, mas os discípulos que seguiam ao Senhor. Cerca de 8 dias que Jesus havia, de uma forma quase que inédita, dito publicamente aos seus discípulos de fato o que ele veio para fazer: ser rejeitado, ser morto, ser ressurreto, e ao mesmo tempo aplicar aos seus discípulos que eles deveriam seguir o caminho da cruz, o caminho da rejeição, o caminho da morte e ressurreição. Jesus sobe ao monte para orar. O versículo de número 28 nos diz que depois de ter dito essas palavras, passaram-se 8 dias. 8 dias de muita meditação, 8 dias de muita reflexão, 8 dias em que cada vez mais, tanto ao Senhor Jesus Cristo, quanto aos seus discípulos, a realidade da cruz, da morte, da paixão, eram feitas visíveis, presentes e reais. E diante da aflição, diante do temor da cruz, diante de palavras e dessa missão tão grandiosa, tão profunda, que ao Deus homem, o Verbo encarnado, como vimos semana passada, aquele que sofreu como nós sofremos, precisa de comunhão com Deus. O Senhor nos diz que Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Diante de um momento de aflição, diante de um momento de, talvez, nós podemos até imaginar de fraqueza, não fraqueza de espírito, mas necessidade de poder e de força para completar a missão, o Senhor vai e sobe a um lugar calmo e tranquilo para orar. Aqui eu preciso quebrar para você a mística do monte. O monte não tem nada de diferente lá. Você subir um monte para orar não vai te fazer ser ouvido de forma primeira a Deus porque você está mais alto. A ideia do subir ao monte é a mesma ideia do quarto de portas fechadas do Sermão do Monte. É um lugar onde você pode encontrar paz, quietude, onde ninguém te interromperá no meio da sua oração. Então, se você encontrar um monte, uma montanha, um campo, debaixo de uma árvore em que você tem essa paz, é lá que nós somos chamados a derramar o nosso coração diante de Deus. Mas caso você não tenha, o seu quarto de portas fechadas, o seu carro parado no estacionamento da igreja antes de entrar ou antes de subir para o trabalho, ou qualquer lugar que lhe dê quietude, é o lugar da oração. O Senhor Jesus chama ali 3 dos seus discípulos e nós sabemos muito bem que ele tinha círculos de amizade mais próximos. Pedro, João e Tiago são aqueles apóstolos mais próximos do Senhor, que presenciaram cenas marcantes, como a transfiguração, o ressuscitar da filha de Jairo e tantos outros episódios em que não estavam os 12, os 70, os 120 ou a multidão que seguia Jesus, mas o seu ciclo mais próximo, mais íntimo do Senhor Jesus. E ele estava orando. E aconteceu que enquanto ele orava, versículo 29, a aparência do seu rosto se transfigurou. As suas vestes se resplandeceram de brancura. O rosto humano de Jesus se transformou. Ele não se transformou e virou outra coisa que sobre-humana, mas parte do eclipse da sua divindade foi tirada. Os teólogos vão nos explicar que na encarnação, quando Jesus decide, como nos ensina Paulo em Filipenses, abrir mão da sua glória e se fazer semelhante aos homens, nós poderíamos contemplá-lo, porque era como se um eclipse estivesse segurando-nos de ver a sua divindade. Ele se autolimita e neste momento, neste específico momento em que está orando, o Senhor Jesus ou os discípulos
tem um vislumbre do rosto que eu e você um dia, espero eu, vejamos. Do Senhor Jesus Cristo glorificado, do Deus homem, daquele que se fez homem, mas não perdeu a sua divindade. E o texto nos diz que as suas vestes se resplandeciam de brancura. Marcos, o evangelista, ao narrar este mesmo acontecimento, diz que a sua roupa ficou tão branca, que não havia vênice do mundo que podia fazê-la ficar tão branca. Não havia alvejante, produto, limpeza ou qualquer outra coisa que pudesse fazer das suas vestes tão resplandecentes de tamanha brancura. Imagino eu que essa cena tenha sido como os discípulos tentando olhar para o sol em pleno meio-dia. O Senhor Jesus, resplandecendo, orava. E enquanto orava, 2 homens, santos homens de Deus, apareceram diante do Senhor. E o versículo 31 nos diz que Moisés e Elias apareceram em glória e falavam com Jesus sobre um único específico assunto, a sua partida, o que estava para cumprir em Jerusalém, aquilo que no versículo 22 ele já havia dito aos seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, seja rejeitado pelos principais sacerdotes, seja rejeitado pelos escribas, seja morto e ao terceiro dia ressuscite. O Deus homem, o Verbo encarnado, no momento de aflição da alma, ora e clama ao Senhor por força. E Deus lhe envia 2 homens notáveis, que ao mesmo tempo testificam para os apóstolos que lei, Moisés, e que os profetas, Elias, apontam para o Senhor. Ao mesmo tempo nos dizem que quando o Deus homem estava em profunda aflição, o Deus Pai olha para ele e por meio da palavra, por meio da lei e dos profetas, conforta o seu coração, dá alento para a alma, força para a missão. Mas não apenas isso. Moisés e Elias estarem com Jesus nesse texto tem um significado um pouco mais profundo e abrangente do que isso. Moisés, meus irmãos, é um tipo de Cristo. Se você se lembra, lá em Deuteronômio 18:18, o Senhor Deus diz que suscitaria um profeta do meio dos irmãos, dos filhos de Israel, semelhante a Moisés, em cuja boca as palavras estariam, e ele falaria tudo o que fosse ordenado. O próprio Moisés teve uma experiência espiritual parecida com a de Jesus. Êxodo 34:30 nos diz que quando Moisés falava com Deus, Arão e os filhos de Israel, olhando para ele, não podiam contemplar, porque o seu rosto resplandecia, ao ponto de ter que usar um véu entre o rosto para que pudesse falar aos filhos de Israel. Paulo fala sobre esse episódio em 2 Coríntios 3:7. Ele nos diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que devanecente, quanto mais nós. Moisés é um tipo de Cristo. Moisés é uma figura que aponta para aquele que viria, para aquele que com seu rosto resplandecente ensinaria as palavras do Senhor, teria as palavras do próprio Pai diante dos seus lábios para ensinar o povo. Moisés nos leva para o passado, para aquele que aponta para Cristo, para aquele que antecede o Messias, para aquele que antecede o ungido. Já Elias, no pensamento judaico, é uma figura escatológica. Não é apenas um profeta que traz o povo de volta para a lei, mas é uma figura que aponta que é um precursor de Cristo, que aponta para o momento em que o povo seria trazido de volta à fidelidade à aliança. Malaquias, capítulo 4, versículo 4 ao 6, nos diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se Moisés nos aponta para o passado, nos aponta para aquele que apontava para Cristo, que antecedia a Cristo, Elias nos aponta
para o precursor do Senhor. Nós sabemos que essa profecia se cumpre em João Batista, aquele que preparará os caminhos, mas olha e testifica ao coração dos discípulos e ao meu e ao seu coração que Jesus é de fato o Messias. Ele é aquele que traria o nosso coração de volta para a fidelidade da aliança. Ele é aquele ao qual Deus um dia disse que teria a lei do Senhor na sua boca para nos ensinar o caminho da fidelidade. Em Jesus, Elias e Moisés cumprem o papel de fortalecê-lo para a cruz, de lembrá-lo qual era o seu caminho, de fortalecê-lo para que ele saiba quem está ao seu lado. Nos discípulos, cumpre o papel de testemunho, para fortalecer a fé dos homens que em alguns dias teriam o seu pastor roubado de si. O Senhor Jesus mesmo nos diz que o pastor seria ferido e as ovelhas ficariam dispersas. Mas diante de tamanha glória, diante de tamanho apontamento, diante de tamanho testemunho e prova, Pedro e os seus companheiros, Tiago e João, estavam morrendo de sono. Mas lutavam para se manterem acordados. E quando viram essas coisas, enquanto Moisés e Elias estavam se retirando de Jesus, correu e disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas e vamos ficar aqui para sempre. Uma do Senhor, uma de Moisés e uma de Elias. Permaneçam aqui. Porém, o próprio texto nos diz que Pedro não fazia ideia do que ele estava dizendo. Parece com a gente às vezes, né? A gente vem para o culto e o culto, Deus está falando no nosso coração, nós estamos sendo enchidos da graça de Deus e a vontade que dá de não sair daqui. É ficar lá naquele acampamento, sabe? Em que Deus está falando com você, que você está conseguindo ficar mais crente e você não quer ir embora, porque você sabe que depois que voltar do acampamento, o seu coração vai esfriar, você vai estar um pouco mais distante, você vai se sentir menos crente. Pedro é parecido com a gente. Como seria bom se a nossa vida fosse igreja, fosse estar aos pés do Senhor o tempo inteiro, ouvindo a palavra, lutando contra os nossos pecados e tantas outras coisas. Pedro se esquece o que o Senhor Jesus havia dito a ele 8 dias antes. O caminho é a cruz, o caminho é a morte, o caminho é tomar a cruz, o caminho é negar-se a si mesmo. Enquanto todas essas coisas aconteciam, o Senhor Jesus sequer lhe responde, porque o Deus Pai vai responder. O versículo 34 nos diz que enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que envolveu Jesus, Pedro, Tiago e João. E eles ficaram cheios de medo. Quando estavam no meio da nuvem, ouviram uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Meus irmãos, é quase o testemunho que nós ouvimos acerca de Jesus semana passada, não é? Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sim, Deus olha e lá dos céus envolve aqueles homens com a nuvem que notava e que era um símbolo da presença de Deus. Lembre-se, lá no Êxodo, o povo estava envolto de uma nuvem durante o dia, a presença de Deus, mas não só isso, como quando estavam no monte para receberem a lei, a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem o cobriu por 6 dias. Nuvem que não só diz que Deus está ali, mas nuvem também que é associada à volta do Senhor Jesus. Daniel 7, lembra de Daniel 7? Que diz que Jesus é o Rei dos Reis? Pois é, nos diz que enquanto ele estava olhando, nas nuvens vinha do céu um como filho do homem. Aquele em que todos os povos, toda a glória e todo o reino lhe seriam dadas. Ao mesmo tempo, nuvem que o Senhor Jesus nos diz em Marcos 14:62, Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. Nesse ponto, nesse aspecto, a transfiguração nos aponta ao mesmo tempo para a paixão de Cristo, mas também para a sua volta. Nos aponta para aquilo que ele faria, mas nos aponta também para aquilo que ele há de fazer, para a sua primeira vinda, mas também para a sua segunda. E quais são os efeitos de tudo isso
no coração de Jesus, o Deus homem aflito que diante da cruz precisa de força. Deus fortalece Jesus. Mas não fortalece apenas Jesus, como fortalece também os discípulos. O caminho era de cruz, o caminho era de sofrimento, o caminho era o caminho da rejeição. Era necessário que Pedro, Tiago, João e os demais discípulos tivessem uma forte convicção, uma fé inabalável que Jesus era o Filho de Deus, o eleito do Senhor, o Messias, aquele que veio para salvar o povo dos seus pecados. E não é que Deus completou o seu objetivo como ele sempre faz? Pedro, em sua segunda epístola, nos diz, capítulo 1, versículo 16 e 17. Não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da majestade de Cristo, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A transfiguração, meus irmãos, é um oásis no meio do deserto. É um momento de calmaria no meio da tribulação para Jesus, para os seus discípulos, mas também para mim e para você. Nós começamos o nosso momento de reflexão bíblica dizendo que muitas vezes a angústia toma e rouba o nosso coração. A angústia por causa do pecado, da consequência do pecado. A angústia pelo fato de termos pecado ou pelo pecado de outros terem respingado diante de nós. A angústia diante da difícil tarefa e missão que nos foi imposta. Meus irmãos, diante de um coração aflito, diante de um coração que teme, diante de um coração que precisa de força sobrenatural para enfrentar as lutas do dia a dia, para enfrentar a doença, para enfrentar a aos entretenimentos, abrimos o celular, pegamos os shorts, os reels ou tantas outras coisas e ficamos horas e horas e horas a fio, passando, para ver se o nosso coração desafoga um pouco, se a gente tem um pouquinho de calma para a alma, se a nossa mente dá uma descansada para a gente voltar para a dura tarefa. Meus irmãos, precisamos aprender com Cristo. O lugar certo do desafogo, o lugar certo de expormos o nosso coração, de encontrarmos calma para a nossa alma, o lugar certo, a nossa única possível válvula de escape nesse mundo diante da missão, diante do pecado, diante de todas essas coisas, é o Deus Pai por meio da oração. Oh, meus irmãos, como nós nos esquecemos dos primeiros dias,
que enquanto arrebatados do nosso coração por Deus, nos colocávamos diante dele e orávamos e pedimos a ele consolo, pedimos a ele força e recebíamos. Meus irmãos, nós precisamos olhar para o nosso caminho de cruz. Seguir a Jesus não é negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Nós precisamos olhar para o nosso caminho de cruz, para a nossa cruz, para a nossa crucificação, para a nossa morte, não com qualquer outros óculos, mas com os óculos da transfiguração. Nos colocarmos de joelhos, assentados, de pé, deitados, de cabeça para baixo, se preciso, e olharmos para o Senhor em sua glória e dizermos: Deus, tem misericórdia de nós. Como eu e você podemos enfrentar a cruz, como eu e você podemos enfrentar os dissabores deste mundo, a luta contra a carne, por meio da união com Cristo, por meio do contato pessoal, profundo, insaciável com Deus, por meio da oração. Porque é lá, quando Cristo estava sendo transfigurado, quando ele estava sendo lembrado da glória que ele havia de receber, como nos diz Hebreus, capítulo 12, versículo 2, não é mesmo? Tendo os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, o qual, tendo diante dos seus olhos a glória que lhe havia de ser revelada, suportou a morte de cruz. É na oração que eu e você podemos dizer como Paulo, que para mim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Se eu e você estamos aflitos, se eu e você estamos desempoderados para cumprirmos a missão de santificação, da paternidade, da maternidade, da comunhão uns com os outros, é porque eu e você não temos orado, não temos dedicado e derramado os nossos corações e as nossas aflições diante de Deus. Porque é lá que Ele traz a lei e os profetas, que Ele nos lembra as pregações, as mensagens, as leituras, os salmos e tantos outros que nos dizem: eu estou com vocês, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É lá que Ele nos lembra que o que nos espera é um momento de comunhão final, total e profunda com Deus. Meus irmãos, o remédio para um coração aflito é a oração. E sabe como e por que eu e você podemos orar? Porque nós temos sumo sacerdote que se compadece de nós. Nós temos um Senhor que sabe o que é padecer, que sabe o que é estar diante dele, uma missão que lhe é tão pesada ao coração, que em certo momento clama pedindo a Deus que, se possível, passasse de longe dele aquele cálice. Meus irmãos, diante da transfiguração, nós precisamos nos lembrar que o remédio para o nosso coração aflito é um bom e velho tempo de comunhão com Deus, de oração e de leitura da palavra, de falar com Ele, de expormos diante dEle os nossos pensamentos, as nossas aflições, as nossas dores, sabendo que não há, queridos, pecado, aflição, problema, que seja escandaloso demais diante dos olhos de Deus, porque quando Ele nos olha de joelhos derramados diante dele, Ele vê não outra coisa além da justiça de Cristo. Não outra coisa a não ser o seu Filho crucificado. Não outra coisa além do sangue do Cordeiro derramado sobre a minha e a sua cabeça. Mas não só aprendemos que a oração é o remédio para a alma aflita, não só que a oração é o empoderamento para cumprirmos a missão, mas aprendemos também que o nosso lugar não é estarmos sempre, todas as 24 horas do nosso dia diante do Monte da Transfiguração. Nos lembramos que nós somos chamados não para fazermos tenda e para ficarmos como monges o tempo inteiro orando e lendo e reclusos distantes do mundo. Nosso caminho é um caminho de cruz. A oração, a transfiguração, o momento de deleitarmos o nosso coração e expormos o nosso coração diante de Deus, nada mais é do que um momento de fortalecimento para que eu e você neguemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e sigamos ao Senhor
até a Nova Jerusalém. Não é tempo de olharmos e dizermos, bom é estarmos aqui, feche as portas da igreja, vamos permanecer aqui para sempre. Pelo contrário, fiquemos aqui, nos enchamos para que possamos ir e anunciar o evangelho ao mundo, ir e mantermos a nossa vida em fidelidade, ir e ensinar os nossos filhos, ir e anunciar o reino de Deus, ir e provar das delícias que nós temos diante dele. Mas quando estivermos diante dele, com o nosso coração derramado, olhando para a cruz pelas lentes da transfiguração, precisamos nos lembrar da voz de Deus, que testemunha aos nossos corações. Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. A quem será, meus irmãos, que eu e você temos escutado diante dos nossos problemas? Diante das aflições do mundo, diante da dor, da doença, da dificuldade, da tristeza, quem os nossos ouvidos estão atentos? Quem tem tido autoridade na sua e na minha vida para nos guiar para pastos que muitas vezes não são verdejantes? Quem, meus irmãos, é o bem supremo do nosso coração? A quem tem guiado os caminhos da nossa vida? Será que diante da vida, o nosso maior objetivo é sermos felizes? Eu já disse aqui, que quando você olha para o seu filho e diz, filho, você pode ser qualquer coisa, desde que você seja feliz, você está fazendo um desserviço para o seu filho. Não mande ser feliz, mande-o ser fiel a Deus, porque sendo fiel a Deus, ao lado, à destra de Deus, há delícias perpétuas, e lá ele será feliz. Será que é o nosso prazer? Será que é a nossa aparência? A forma com a qual nós nos apresentamos ao mundo? Quem tem tido a autoridade suprema sobre nossas vidas? Meus irmãos, o que Deus nos diz é que a Cristo nós precisamos deixar os nossos ouvidos atentos e abertos. A Ele ouvir. Eu e você, que assim como Pedro, Tiago e João, fomos chamados a negar os nossos próprios prazeres, a aborrecermos pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, e seguirmos a Jesus. Somos chamados a ouvir o Cristo, o eleito, aquele que é manso e humilde de coração, aquele que é o único que tem palavras de vida eterna. Meus irmãos, quando eu e você estivermos tristes, aflitos, com o coração pesado, enfrentando as agruras da vida, as consequências do pecado, a doença nossa ou de algum familiar próximo, o luto, estivermos enfrentando o pecado que tenazmente nos assedia e que de vez em quando puxa o nosso tapete e nos faz cairmos e nos lança lá embaixo, no mais profundo abismo do pecado. Quando estivermos enfrentando as maldades deste mundo que nada mais são do que fruto do pecado, do meu, do seu e dos nossos pais, precisamos não só dedicar os nossos, ou derramarmos o nosso coração diante de Deus em oração, mas também estarmos atentos à voz de Cristo que nos diz, venha como estás. Porque não são as suas obras, porque não são os seus méritos, porque não é a sua performance, não é a sua aparência, mas é a minha graça, e a minha graça te basta. Quando você estiver aflito, desempoderado, desencorajado, se lembre disso. Você tem no Deus Pai, por meio de Cristo, um ombro para que você chore, para que você derrame o seu coração, e para que derramado o seu coração, ele seja mudado, e moldado por meio da palavra, a seguir o caminho da cruz, com os olhos fitos não em outro, mas no autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, nós não podemos abandonar os rudimentos da nossa fé, a oração e a palavra. No caminho da Páscoa, no meu e no seu caminho da Páscoa, tenhamos os nossos olhos fitos em Cristo e tomemos a nossa cruz diante da glória da união eterna com Cristo e sigamos
e corramos a carreira que nos está proposta. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Ó Deus, não é com força, não é com qualquer tipo de dignidade, este pequeno filho do Senhor que hoje foi escolhido para pregar a sua palavra, que nos achegamos a Ti. Mas é única e exclusivamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Pai, como nós somos fracos, Deus. Como nós buscamos, como nós somos, ó Deus, como nós somos lisos, como nós fugimos do Senhor, como nós cremos que as coisas deste mundo podem nos dar deleite e prazer verdadeiro, como nós acreditamos que as válvulas de escape da nossa vida são coisas outras que não o Senhor. Nos ensina por meio de Cristo nessa manhã. E quando estivermos aflitos, cansados, sobrecarregados, podemos ir até o Senhor. Ó Deus, elimina dos nossos corações o legalismo, Deus, que nos leva para longe do Senhor. Que nos faz, quando cheios de pecado, irmos para longe do Senhor, Deus. Nos elimina, Deus, do farisaísmo, que não nos deixa como aquele publicano bater no peito e dizer: Deus, tem misericórdia de nós. E nos ajuda, Deus. Nos ajuda a derramarmos o nosso coração diante do Senhor. A contar-lhe, Deus, aquilo que o Senhor já sabe, mas que nós precisamos lhe contar. Os nossos pecados mais profundos, as nossas lutas mais intensas. Aquilo que nos magoa e que nos machuca lá na profundidade da alma. Ó Deus, todos aqui carregamos missões difíceis demais. E que sem o Senhor ao nosso lado nós não conseguimos cumprir sequer meio milímetro do caminho que nos está proposto. Deus, muitas vezes caminhando até os novos céus e nova terra, muitas vezes diante dessa missão nós nos sentimos fracos e desempoderados. Deus nos ajuda, nos conforta, remove de nós a aflição, a dor, a luta e nos permita, Deus, termos os nossos corações cheios de Ti, única e simplesmente para que sejamos fiéis a Ti. Se o Senhor não estiver conosco, nós não queremos ir, Deus. Se o Senhor não for na nossa frente, nós queremos continuar parados e parados eternamente. Deus nos leva, Deus nos encaminha para mais próximos do Senhor. Deus nos lembra de que não são grandes coisas, mas é o simples ato, louco diante da sabedoria dos homens, de prostrados diante do Senhor orarmos, de abrirmos o velho livro, que os nossos corações são confortados pelo Senhor, empoderados para que possamos ser crentes e continuarmos seguindo até a Nova Jerusalém. Esteja conosco, Deus, e nos leve aos montes da vida, aos vales da visão, para que possamos simplesmente derramar o nosso coração e, cheio do Senhor, pregarmos ao vale de ossos secos, para que nós e aqueles que estão diante de nós tenham e encontrem vida e vida em abundância. É no nome do nosso Senhor, justo e compassivo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que nós oramos. Amém.